Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Eu estou aqui no monte, terminei meu período de oração e quero deixar uma palavra para o teu coração. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No livro de Daniel, no capítulo 12, glória a Deus, no versículo, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Daniel vê um homem vestido de linho. Ele diz, a partir do versículo 5, eu, Daniel, olhei, eis que estava outros dois, um desta banda à beira do rio e o outro da outra banda da beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, depois de um tempo, de tempos, e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Bem, amados, olha o que diz no versículo de número 7, bem no final do versículo. Isso é muito forte. Glória a Deus. Que haverá um tempo, de metade de um tempo, quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo. Todas essas coisas serão cumpridas. Então, vai haver uma grande guerra contra os santos do Senhor. Vai haver uma grande guerra contra os salvos. Aqueles que professam a sua fé em Jesus, aqueles que foi santificado pela fé em Jesus, como fala lá no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 18, quando o Senhor fala que ele enviou a Paulo para abrir os olhos dos que estavam cegos e libertá-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que eles fossem santificados pela fé nele. Então nós que somos santificados pela fé em Jesus, nós que nos tornamos santos pela nossa fé em Jesus, ou seja, como diz lá em Romanos no capítulo 10, no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós que somos santificados por ouvir a palavra de Jesus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, amados, se a nossa fé vem por obedecer a palavra de Deus, então a nossa fé, ela é resultado da nossa obediência à palavra do Senhor Jesus. Então nós somos santificados por Jesus quando nós obedecemos os mandamentos, a palavra de Jesus. É isso que nos diz a palavra do Senhor. Amém? Então nós somos santos, como diz lá no livro de Hebreus. Hebreus, irmãos, ele é bem forte ao falar para mim e para você. Hebreus no capítulo 12, no versículo 14, olha o que o servo do Senhor fala. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, o servo do Senhor, aqui pelo Espírito Santo, está declarando, está nos ensinando o caminho. Amém, irmãos? Olha o que Jesus Cristo nos fala, meu amado. Lá em João, no capítulo 17, no versículo 17. Isso é muito forte, Jesus falando. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então vemos o que, meu amado? Que nós somos santificados pela palavra de Deus. Jesus Cristo, irmãos, veio nos revelar a palavra de Deus. Jesus Cristo veio cumprir a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: eu não vim revogar nem a lei, nem os profetas, nem os salmos. Eu vim cumprir. Então Jesus Cristo veio cumprir a palavra de Deus. E o próprio Jesus está falando, na sua oração sacerdotal, Jesus está pedindo para que Deus possa santificar os crentes, santificar os seus seguidores, santificar os seus discípulos, na sua palavra. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, que Jesus estava pedindo que Deus santificasse os seus servos na verdade. Por quê, meu amado? Porque hoje tem muitas religiões, até religiões que se dizem cristãs, religiões que se dizem evangélicas, pregando a mentira, pregando doutrina de homens, pregando pensamento de homens e não de Deus, ensinando o caminho de homens e não o caminho de Deus, e não a palavra de Deus. Hoje nós vemos muitas pessoas aí interpretando a Bíblia do seu jeito, interpretando a Bíblia do jeito que eles querem, para satisfazerem os seus desejos, para satisfazerem os seus planos. Quantas organizações cristãs têm surgido no mundo, dizendo-se servos de Deus, igreja de Deus, mas eles não estão pregando o evangelho de Jesus, não estão pregando a palavra de Deus, mas o seu próprio evangelho, a sua própria palavra, o seu próprio entendimento, para satisfazer o que? Os seus desejos, a sua ganância, as suas organizações. Porque nós sabemos que uma organização aqui na Terra precisa de recurso financeiro. Eu sei disso. Até as igrejas verdadeiras precisam de recursos financeiros para ter uma casa de oração, para que os seus pastores que dirigem ela, que trabalham nela, possam ter o seu sustento. Então, eu sei que precisa. Tem recurso financeiro, irmãos, não é fácil sobreviver aqui na Terra. Todos nós trabalhamos para ter o nosso pão de cada dia, porque esse é o caminho, foi determinado por Deus. O homem, Deus deu a terra para o homem lavrar, e do trabalho que ele tem na terra, ele ia se alimentar. Deus falou isso para Adão. Deus mandou Adão lavrar, né, o jardim do Éden, ou seja, trabalhar no jardim do Éden, porque é de lá que ele ia tirar o seu alimento, o seu sustento de cada dia, o seu pão de cada dia. Agora, o que esses líderes dessas organizações, irmãos, eles estão se tornando milionários, estão se tornando ricos. E para que o povo possa dar muito mais recursos financeiros para as organizações deles, eles acabam inventando várias doutrinas. Por causa da ganância deles, eles acabam pregando heresias, acabam distorcendo o evangelho. Em vez deles, vocês serem santificados na verdade, vocês estão sendo contaminados, se tornando imundos e impuros na mentira. Mas aqui a Bíblia é séria para nos falar. É os santos. Olha, Hebreus fala que somente os santos, meu amado, somente os santos verão a Deus. Somente os santos entrarão na presença de Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não tem outro meio. Amém? Olha o que Pedro fala aqui, isso é muito forte também. Olha que Pedro nos fala.
Irmão, olha que o apóstolo Pedro está ministrando aqui, isso é muito forte, amado, muito forte. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aqueles que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, amado, a palavra de Deus para mim e para você, seja santo. Sem santidade ninguém nunca verá o Senhor. Amém, meu amado? Aqui o servo do Senhor, o apóstolo do Senhor está nos ensinando, porque ele aprendeu de Jesus. E o versículo 16, irmãos, é tirado da lei do Senhor, porque está lá no livro de Êxodo. Amém? Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, Deus é santo. E Ele quer que os seus filhos também sejam santos. Porque, como diz em Hebreus, sem santidade ninguém virá ao Senhor. Como diz Jesus Cristo na sua oração, pedindo ao Pai, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meu amado, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a palavra da fé. Lá em Romanos, no capítulo 17, versículo 10. Aliás, capítulo 10, versículo 17, perdão. Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Amado, e a Bíblia diz, lá em Daniel, como nós lemos, lá em Daniel, diz que o povo santo vai sofrer uma grande perseguição. O povo santo vai ser perseguido e eles vão, irmãos, prender os crentes, por incrível que seja. Aqui fala que eles vão destruir o poder do povo santo, eles vão destruir o nosso poder. Ou seja, qual é o poder da igreja hoje? Influenciar o mundo para a santidade. Então eles vão calar os crentes, eles vão amordaçar a boca dos crentes, eles não vão permitir que o crente continue evangelizando o mundo. Então eles vão tirar o poder da igreja, que é a palavra, que é a pregação do evangelho. Então, quando diz que ele vai destruir o poder do santo, quer dizer, eles vão destruir, eles vão tirar a nossa liberdade de pregar o evangelho. Então, eles vão tentar calar os crentes, fazer os crentes parar. Por quê, irmãos? Porque eles vão querer que se ensine a filosofia deles, a doutrina deles. Para isso, eles vão tentar calar o crente, amordaçar a boca do crente, para que o crente não fale. Eles vão tentar tirar o poder do crente, que é o poder de testemunhar, que é o poder de dar testemunho da palavra do Senhor, que é a liberdade de pregar o evangelho. Então, irmãos, os dias da igreja pregar o evangelho aqui na terra estão contados. Os dias da igreja pregar o evangelho aqui na terra estão contados. Porque eles vão tirar a nossa liberdade de pregar o evangelho. Eles vão destruir o nosso poder, eles vão tirar a nossa liberdade. E já estão começando. Então se prepare, seja fiel, seja santo. Não importa, Jesus disse lá em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas em mim terás paz. O mundo vai nos afligir, vai nos perseguir. Vai tirar o nosso poder de pregar o evangelho, a nossa liberdade de pregar. Mas nós vamos continuar firme, esperando o Senhor, que o Senhor está voltando para buscar o povo santo do Senhor. Deus te abençoe, meu amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sou Bispo Elias do canal da Vara Adonai, Deus da Bíblia. Amém? Nos ajude a levar essa palavra a muito mais pessoas. E se prepare, amado, porque o que está nos esperando lá na frente vai ser perseguição, vai ser luta, mas os verdadeiros crentes continuarão fiel na presença do Senhor. Porque nós não temos medo de aflição. Jesus Cristo diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, todos os crentes fiéis e verdadeiros, que servem a Deus, amam a Deus e a Jesus, ficarão firmes na aflição e vencerão, porque estarão na glória, para viver e desfrutar a vida eterna, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado. Então colabore com o nosso canal, amém? Compartilhe essa mensagem, dê o seu like, amém? Se inscreva no nosso canal. Você é uma bênção, em nome de Jesus. Deus te abençoe e vamos nos preparar para este grande dia, porque grandes perseguições virão. Mas os crentes fiéis e verdadeiros permanecerão firmes e fortes. Serão santos do Senhor. Ainda que eles tirem o poder do povo santo, destruam o poder do povo santo, não destruirão a nossa fé, que permanecerá inabalável, esperando o nosso Rei Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado.